Estou passando aqui para dar o recado da Mais Ágil para você. A Mais Ágil Assessoria faz com que você antecipe o dinheiro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço que está lá depositado parado. Você precisa de um dinheiro para antecipar, de repente, uma prestação de um carro, dar entrada num apartamento ou mesmo pagar uma conta. Entre em contato com a assessoria da Mais Ágil. Aqui embaixo, na descrição, tem um link que você vai direto para eles ou então o telefone que está passando aí nessa tarde. É simples, é rápido, a Mais Ágil em menos de 24 horas faz a antecipação dessa grana. Não perca o contato com a Mais Ágil, porque ela vai ajudar a você a ter aquele dinheiro que às vezes é necessário em certos momentos e está lá, guardado à toa, sem que você use. Mais Ágil, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. Salve, torcedor vascaíno! Bom dia! Que prazer estar com você por aqui nesse domingo pela manhã. Num final de semana de alegria imensa ao torcedor vascaíno. Há quanto tempo eu não aparecia por aqui depois do Vasco vencer 3 partidas consecutivas no Brasileiro da Série A? Olha, eu nem sei se teve algum momento que eu consegui gravar um Faísca numa paz tão grande como foi nesse final de semana. Principalmente pela chegada do Cria, Felipe Coutinho, que ontem foi apresentado em São Januário para mais de 20 mil pessoas. Mesmo com o tempo não ajudando, foi aquela festa linda que todo vascaíno teve oportunidade de assistir. E agora, torcedor, é começar a projetar essa equipe, porque a ansiedade do vascaíno é assim. Primeiro era para concretizar o negócio da chegada do Coutinho. Depois, pela sua entrevista coletiva. Ontem, apresentar para a torcida em geral, para o mundo poder ver a chegada do Felipe Coutinho. E agora a pergunta é, quando que o Felipe Coutinho poderá estrear com a camisa do Vasco? Eu vou trazer para você por aqui em qual faixa do campo eu acho que o Felipe Coutinho vai render mais. Aonde o Felipe Coutinho já jogou, onde ele rende mais. Enfim, tentar esclarecer e tirar algumas dúvidas aqui para o torcedor vascaíno. Já vou pedir para você aqui, deixe seu like, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para continuar fortalecendo o nosso trabalho aqui no Atenção Vascaínos. Depois da vinheta eu volto. Sabe com quem? Com a minha prancheta, trazendo tudo sobre o que eu imagino do Felipe Coutinho e essa equipe do Vasco. Se liga aí. Todo dia no Supermercado Boa Sorte tem promoção para você. Tem a segunda da limpeza, a terça do hortifruti, quarta da carne, quinta do laticínio, sexta da feijoada e no sábado e domingo o especial do churrasco. Qualidade, atendimento e melhor preço para você. Supermercado Boa Sorte com 2 filiais. Uma em Jaconé, Avenida Beira-Mar, sem número, Rua 96AC. E a outra na Estrada da Praia Seca, 12.080, Praia Seca, Saquarema. Supermercado Boa Sorte em tudo. Boa sorte na vida. Então, torcedor vascaíno, depois da linda festa de ontem em São Januário, em que o Felipe Coutinho me pareceu, mesmo dentro da sua timidez, muito feliz ao lado dos seus familiares, principalmente dos seus pais, da sua esposa e das 2 filhas e mais do filhinho aí, retornando ao clube que projetou no futebol. Principalmente pela questão que ele viveu ali desde criança, provavelmente desde a idade da sua filha mais velha que ontem esteve presente ali. Vivenciou tudo, passou pela base, fez as suas refeições ali em São Januário, dormiu em São Januário, estudou no Colégio Vasco da Gama e tudo aquilo que cerca o sonho de uma criança, o Felipe Coutinho conseguiu vivenciar no mundo do futebol. Eu sempre falo que o Coutinho é tão espetacular que se você olhar a carreira dele, os clubes em que ele pôde aí jogar, os principais, com exceção de 2 ou 3 clubes aí de menor expressão, são clubes de ponta do cenário mundial. Você não consegue separar 3 clubes italianos e deixar a Internazionale de Milão fora. Você não consegue separar os 3 clubes da Premier League da história do futebol inglês e deixar o Liverpool fora. A história do futebol espanhol, então, que é dominada
durante toda a história por Real Madrid e Barcelona, o Philippe Coutinho jogou no Barcelona. Futebol alemão, o maior de todos os tempos, Bayern de Munique. Philippe Coutinho fez gol em semifinal de Champions com a camisa do Bayern de Munique. Philippe Coutinho jogou na camisa mais pesada do futebol mundial, que é a camisa da seleção brasileira. Foi titular em Copa do Mundo. Ou seja, ele zerou, como a nova geração fala aí, ele zerou o game. O que o Philippe Coutinho pôde desfilar o seu futebol e a sua magia pelo mundo é algo absurdo. E volta para o Brasil numa idade ainda excepcional. Há 2 semanas o Philippe Coutinho completou 32 anos. Ou seja, tem muita lenha para queimar ainda. Agora, o desafio do Vasco e principalmente do técnico Rafael Paiva é deixar o Philippe Coutinho à vontade para que ele possa exercer aí um grande futebol, que ele esteja à vontade em campo. Durante a semana, eu participei de um news com o Flávio Dias e o Flávio me perguntou qual o posicionamento que eu acho melhor para o Philippe Coutinho. Eu deixei claro para o Flávio que eu vejo o Philippe Coutinho com a liberdade de conversar com o Rafael Paiva e tentar ter um entendimento onde ele acha que pode render mais. E a partir daí a gente começar a montar uma construção para o Philippe Coutinho. Isso não quer dizer que o Vasco vai começar do zero. O Vasco do Rafael Paiva já tem um início, já tem uma identidade e já tem um trabalho. Lembrando que nós temos outro craque da bola que infelizmente não pôde jogar os últimos jogos, que é o Dimitri Payet. E se eu mostrar aqui para o torcedor em geral, para o torcedor comum, para o romântico do futebol, e quando eu falo aqui o torcedor comum, eu não estou desdenhando, eu estou falando daquele que tem a paixão, a alegria e quer ver o Vasco com os principais jogadores dentro de campo. Confesso a você que eu também tenho essa vontade de formar um Vasco vencedor, um Vasco que joga para frente. Só que daí esses ajustes no futebol profissional são muito necessários. Então, torcedor, eu vou trazer para você aqui o que eu vejo hoje dessa equipe do Vasco e a maneira que a gente vai ter para tentar colocar esses jogadores aí dentro de campo de uma maneira que fique equilibrada. A gente não pode esquecer que o futebol profissional exige equilíbrio, porque quando eu monto a minha equipe do lado de cá, eu tenho que de alguma forma ter o entendimento do que tem do lado de lá. E eu não tenho dúvida que o Rafael Paiva sabe fazer essa leitura. Pois bem, torcedor vascaíno, hoje nós temos na equipe do Vasco esse modelo de jogo aqui que eu acho que está bem consolidado já na cabeça de todo torcedor vascaíno. O Vasco joga numa linha de 4 aqui atrás, Paulo Henrique, João Vitor quando está bem, aí Maicon ou Léo, aqui no meio de campo. Hugo Moura ao lado de Matheus Carvalho, 2 volantes. Pelo lado direito, o Adson jogando de pé trocado e aqui na frente o Verratti é a nossa diferença. Torcedor, é claro que esse espaço aqui todo dentro do campo não existe. É mais compactado isso aqui, tanto para atacar quanto para defender. Eu só deixei bem separado aqui porque o 10 e o 11 estão pipocando e estão aqui fora. Como encaixar o Dimitri Payet e o Philippe Coutinho nessa equipe? No mundo ideal, no mundo que você acha que tudo vai dar certo, é muito simples. Você pega o Philippe Coutinho, que é o 11, e coloca ele aqui centralizado atrás do Verratti, e você pega o Dimitri Payet e coloca aqui do lado direito, do lado esquerdo do campo, trazendo para dentro no mundo ideal. Ou seja, o 4-2-3-1 está formado e aqui o Vasco está pronto para atacar o adversário. Agora, torcedor, o problema e o ajuste é essa volta. Como fazer para acontecer dessa equipe ficar equilibrada? Porque quando a gente joga nesse modelo aqui, a gente precisa muito que os extremas desçam. O Adson, pelo lado direito, não tem problema nenhum. Agora, será que o Dimitri Payet vai ter caixa para jogar pelo lado de cá e descer aqui também e fechar essa linha para deixar Coutinho e Verratti aqui na frente? Eu faço essa pergunta para você. Não sei se isso é possível. E quando a gente fala do Philippe Coutinho, a principal característica dele, a gente sempre vê o Philippe Coutinho arrancando
da esquerda para dentro, dando aquela chapada de pé direito na bochecha. Só que no último trabalho do Coutinho, que ele estava jogando fora do Brasil, o Coutinho era muito mais um meia-direita, um meia centralizado ou um meia-direita, do que propriamente esse jogador que jogava pela extrema, trazendo por dentro para poder finalizar. O que ele deixou os seus companheiros na cara do gol nesse último trabalho dele é algo absurdo. Só que, infelizmente, esses jogadores não tinham a qualidade necessária para converter em gol. Então, esse Felipe Coutinho, dentro dessa equipe do Vasco, talvez volte lá na origem do Felipe Coutinho. E eu vou trazer para você aqui, torcedor, na sua memória afetiva, talvez o jogo mais emblemático do Felipe Coutinho contra a equipe do Botafogo. Quem não lembra, naquela oportunidade que o Vasco colocou 6 gols no Botafogo? E como foram os gols do Felipe Coutinho? Parecia até replay um do outro. O Felipe Coutinho vinha por essa região aqui do campo, pela meia direita, por essa faixa direita, e acabava colocando a bola dentro da casinha. Os gols deles contra o Botafogo foram assim. E nesse último trabalho dele, ele utilizou muito essa faixa do campo, que não era esse meia centralizado aqui, era esse jogador que ocupava essa faixa do campo aqui, colocando a bola para os atacantes do seu time. Vamos fazer uma linha de 4 aqui para o torcedor entender, com os atacantes aqui à frente e o Felipe Coutinho aqui, achando passes nessa última linha, flutuando pelo lado de cá. Eu não sou desses românticos que acho que o adversário é que vai se preocupar com Felipe Coutinho e com Dimitri Payet. Eu tenho receio. Eu acho que o Rafael Paiva vai precisar trabalhar isso muito bem. Não, já vou falar de antemão aqui para o torcedor. Não serão todos os jogos que dá para ter um Dimitri Payet e um Felipe Coutinho jogando na equipe do Vasco. A não ser que mude o esquema e que o técnico aí daqui a pouco possa abrir mão de um extrema, que eu acho que não é legal, porque o Adson consegue fazer isso hoje muito bem, que é atacar e defender, e montar um tripé de volantes por trás, com Payet e Coutinho e Verratti lá na frente. Ok, talvez com o Matheus Carvalho dando uma sustentação com o Piton pelo lado esquerdo, talvez com um volante de pé direito, que possa ser até o Souza, por que não? Para fazer essa sustentação no Paulo Henrique, com o Hugo Moura mais centralizado ali, e daí sim. Só que eu tenho medo de algo, que dessa maneira, com esse tripé de volante, que é a ultrapassagem tanto de Paulo Henrique quanto Piton, que é muito importante nesse time do Vasco, possa parar de acontecer, porque a partir da hora que você tem aí esses volantes à sua frente e não extremas de pé trocado, pode fechar esse corredor. Então, a ideia do Faísca Taon hoje aqui é trazer para o torcedor vascaíno isso. Em que momento vai dar para usar Dimitri Payet e Felipe Coutinho? Dentro do jogo, situações, depende do adversário, as possibilidades são infinitas. O que precisa ficar claro que é muito maior uma dor de cabeça para você escalar Felipe Coutinho e Dimitri Payet juntos, de maneira simultânea, do que você escalar os últimos atacantes que passaram pelo Vasco aqui, que eu não quero nem citar o nome. É uma dor de cabeça gostosa, é um momento que todo treinador gostaria de ter. Então, agora é tentar dar um encaixe para essa equipe. Quando que eles poderão jogar juntos? Quando que terá que dar uma segurada? Em que momento do jogo? Enfim, eu não tenho dúvida nenhuma, torcedor, que dá para eles jogarem junto dependendo do modelo. Agora, não será 100% dos jogos que isso poderá ocorrer. Pelo menos é a minha opinião. Se você concorda, se você discorda, deixe seu comentário aí embaixo, pegue esse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais para continuar fortalecendo o nosso trabalho e, principalmente, deixe o seu like, que é muito importante. Beleza, torcedor? Esse foi o meu recado hoje por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Aí na tela está o nosso projeto Live Pix, que possibilita que o Atenção Vascaínos possa fazer, igual ontem, uma transmissão de 3 horas simultâneas aí, falando da apresentação do Felipe Coutinho, e o trabalho aqui não para. Essa semana, jogo em Goiânia, Joel Silva estará presente lá na Fonte da Notícia. No próximo final de semana, Minas Gerais, a estreia de Emerson Rocha nos jogos fora de casa. Enfim, é muito importante que você ajude o nosso trabalho aqui no projeto Live Pix com qualquer valor.
Eu estou de volta agora com vocês durante a semana. Participo do Bom Dia Gigante, da resenha do meio-dia, do News e de transmissão da próxima quarta-feira contra o Atlético Goianiense. Abraço, galera! Para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Maravilhoso do moço que mora em Caxias.